Culto de primícias. Quero começar lendo contigo Provérbios capítulo 3, versículo 9 ao 10. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda. Assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de mosto ou de vinho os seus lagares. Amém? Feche seus olhos, por gentileza, vamos orar. Pai, nós te bendizemos, te adoramos. Glorificamos o seu nome porque o Senhor está aqui, Pai. O Senhor tem cumprido com as suas promessas, o Senhor tem nos surpreendido com os seus sinais e com as suas maravilhas. Nós estamos aqui, Senhor, dedicando o nosso primeiro dia de adoração, em adoração ao Senhor, nosso primeiro culto, Pai. Senhor Deus, recebe a adoração dos seus filhos, recebe o louvor que é feito nesse lugar, recebe, Pai, as ofertas que foram feitas com um coração que manifesta alegria e gratidão ao Senhor. Abençoe os seus filhos, que possamos experimentar nesse novo ano, Pai, algo de fato extraordinário, sobrenatural, poderoso da parte do Senhor. Sabemos, na verdade, que o Senhor sempre desejou fazer, mas entendemos que o Senhor nos prepara para aquilo que o Senhor tem preparado para nós. O Senhor tem nos preparado, tem nos alinhado, estamos num processo, Senhor, de aperfeiçoamento, sendo preparados para aquilo que o Senhor já tem preparado para nós. Então entendemos, Pai, que esse ano de fato foi estabelecido com o tema de ano sobrenatural, porque estamos, Pai, fomos preparados para isso, Senhor Deus. A nossa fé foi exercitada, nós fomos esticados no Senhor, no nosso dom, no nosso ministério. Nós fomos forjados, Pai, na forja do processo de caminhar com os nossos irmãos, de perdoar aos nossos irmãos, de perdoar as ofensas, de sermos perdoados quando nós ofendemos. Crescemos como igreja, como corpo, como família, como sociedade, Pai. Estamos pedindo, Senhor Deus, desperta-nos para um novo momento, desperta para um novo mover. Pai amado, que possamos também entender que nós precisamos nos mover no sobrenatural, Pai. Que nós precisamos ir além. Se mover no sobrenatural é ir além, é caminhar numa plataforma que a mente humana não compreende. Então nós não queremos apenas o mais do Senhor, nós queremos também oferecer mais ao Senhor. Nós queremos experimentar um nível de entrega muito maior. Queremos surpreender o Senhor com aquilo que somos, com aquilo que temos, de uma forma como jamais antes fizemos, Pai. Por isso nós te pedimos, Pai, que possamos intensamente e intencionalmente nos aprofundar nesse ano de 2025. Porque eu sei que a sua volta, o seu retorno está próximo. Não está longe o dia em que ouviremos o alarido, o soar das trombetas, Pai. Mas até que esse dia venha, Pai, nós queremos manifestar as obras daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em nome de Jesus, Pai, que a sua palavra habite ricamente em nosso coração, que possamos te glorificar com a nossa vida. Para a glória do seu nome eu te peço, eu te agradeço. Amém. Honra o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Assim se encherão de fartura os seus celeiros e transbordarão de mosto os seus lagares. A gente vê nesse texto que a gente leu sobre aquele que honra. Nesse texto a Bíblia fala de bens e de primícias. Ela não fala de uma coisa específica ou uma coisa só, ela fala bens e primícias. E ela fala disso como instrumento de honra e como alvo de promessa. Ela fala de aquilo que nós recebemos do próprio Deus, que entendemos que se temos porque aprove a Deus confiar a nós recursos. Então reconhecemos a Deus em todo o nosso percurso, em todo o nosso caminho. Alex, mas sou eu que trabalhei, sou eu que estudei, sou eu que pós-graduei, fui eu que me qualifiquei para isso. Sim, só que nós reconhecemos que tudo que nós temos vem do Senhor. Então nós nos esforçamos para cumprir com a nossa parte, porém entendemos que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Dele nós recebemos a vida, vocação, habilidade, dons, e colocamos isso em prática e avançamos no nosso desenvolvimento pessoal. Porém, se Jesus resolve fechar a torneirinha do oxigênio, complicou tudo para a gente. Então entendemos que tudo vem dele. Então quando o próprio Salomão ele influencia, ele traz essa palavra de sabedoria, honra o Senhor com seus bens e com as primícias. Ele está falando que não é apenas uma coisa. Eu já faço as minhas contribuições, eu ajudo pessoas, amém, glória a Deus, e continue fazendo isso com muito amor no coração e com muita fé, querido.
Porém, nós vemos nesse texto que a Bíblia fala de duas coisas: bens e primícias. Neemias 12:44 vai falar: no mesmo dia foram nomeados homens sobre as câmaras do tesouro para as ofertas alçadas, as primícias e os dízimos. Aqui ele já eleva para 3, e nós entendemos, a Thais até falou, que aquele momento, o primeiro momento que tivemos no culto, é sobre dízimos e ofertas alçadas, e a gente teria esse outro momento para as primícias, para nelas recolherem dos campos das cidades os quinhões designados pela lei para os sacerdotes e para os levitas, pois Judá se alegrava por estarem os sacerdotes e os levitas no seu posto. A gente bem sabe, se a gente aprofundar, e eu quero influenciar você a isso, as contribuições e as formas variadas, pelo menos dessas 3, elas serviriam de mantimento no templo. Elas serviriam para que eles pudessem abençoar também viúvas, órfãos, mantimento na casa do Senhor. E aqui a Bíblia diz que Judá se alegrava por estarem os sacerdotes e levitas no seu posto. Eu creio que todos vocês sabem, né? Ainda que o pastor Michel ele vai precisar trabalhar, morar no exterior é muito caro, mas existe o que a gente chama de prebenda ministerial, que é o salário do pastor, basicamente falando. Então, e isso é muito mais do que bíblico. A Bíblia diz que aquele que vive do Evangelho coma também do Evangelho. Porém, existe uma forma disso acontecer, e a gente vê aqui que Judá se alegrava por estarem os sacerdotes e levitas no seu posto. E infelizmente nós vemos hoje na igreja brasileira muitos sacerdotes que se dizem sacerdotes, muitos levitas, e vamos abrir um parênteses aqui: levita não é músico, amém? Levita é todo aquele da tribo de Levi no Antigo Testamento, e no Novo Testamento todo aquele que recebe Jesus por seu Senhor e Salvador, ou seja, todos nós somos levitas. Mas fechando aspas ou parênteses, eu não sei o que eu quero abrir. Então, diz que Judá estava alegre porque eles estavam ocupando os seus postos. Eles estavam o que é ocupando os seus postos? Eles estavam cumprindo com o seu dever. Eles estavam recebendo sim aquele auxílio, aquela ajuda, aquele salário do povo, porém eles estavam cumprindo com o seu dever, representando Deus diante do povo. O que menos nós vemos, e nós vemos a igreja brasileira, não apenas a igreja brasileira, mas a igreja como um todo no mundo sendo bombardeada e perdendo a credibilidade, porque os sacerdotes que deveriam cuidar dela não estão ocupando o seu lugar como deveria. E isso faz com que as pessoas olhem para isso e tenham uma pulga, um carrapato atrás da orelha, porque falam: eu não vou confiar a minha vida e os meus recursos a um sacerdote que não é sacerdote, ou que não cumpre com o seu sacerdócio. Então, quando a Bíblia fala que o pessoal trazia para os levitas, para os sacerdotes, as primícias, as ofertas, os dízimos, pois Judá se alegrava por estarem sacerdotes e levitas no seu posto. Nós, como ministros do Senhor nessa igreja, e mais especificamente a família pastoral, na vida do pastor Michel, pastora Fran, na minha vida, na vida da Thaís, também na vida do pastor David e a pastora Ana, somos os ministros encarregados do serviço do Senhor. O nosso dever é ocupar o posto ao qual nós fomos designados por Deus com o consenso do povo. Então, queridos, quando a gente olha barbaridades por aí fora, e precisamos guardar o nosso coração, a nossa mente e as nossas intenções, porque a Bíblia dá um conselho: aquele que cuida, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia, inclusive nós, ministros do Senhor. O nosso serviço deve primeiramente agradar e glorificar a Deus, e trazer respaldo bíblico, cuidado e ensinamento para o povo. E glória a Deus que essa é a marca da nossa igreja. Essa é a marca do legado que transforma. Esse legado é verdadeiro na nossa igreja. Um povo, ministros que ministram de fato, sacerdotes que exercem os seus sacerdotes, o seu sacerdócio, levitas que ministram diante do Senhor por si e para o povo. Glória a Deus por isso. Nós vemos isso acontecendo, nós vemos a necessidade disso. E muitas pessoas falam, até o pastor brinca uma vez que não, acho que foi o Natan uma vez, depois que eu repassei a empresa e passei a ser ministério em tempo integral, ele falou: pai, o que eu vou na escola, vão perguntar: o senhor trabalha com o quê, pai? Foi você, foi a Adri? Ou foi os dois? Foi: o pai é pastor. Porque na cabeça de muitas pessoas, né, pastor não trabalha.
Nós somos em 1.400 pessoas. Atendemos em nome de Jesus todos aqueles que necessitam ser atendidos, principalmente e com prioridade a equipe ministerial dessa casa, que também através deles muitas pessoas são cuidadas. E isso não nos coloca num posto de intocáveis ou de inquestionáveis, de forma alguma. De forma alguma nós estamos aqui não sendo mediadores entre Deus e vocês. Não, Jesus cumpriu esse papel, amém? Vocês não precisam de pessoas para se chegar a Deus, vocês já têm Cristo. Mas nós, como ministros, pastores, dedicamos a nossa vida a isso. E o mínimo que a gente pode fazer é atender o povo que foi comprado pelo sangue de Jesus. Existe algo especial na Bíblia quando se trata do primeiro. Porque primícia, o que é primícia? São as primeiras coisas. A Bíblia sempre fala do primogênito. Lembra quando o anjo do Senhor foi visitar Gideão? E Gideão ele falou: Senhor, mas como que eu vou livrar Israel se eu sou o menor da minha casa, eu não sou o primogênito? Lembra da bênção que Jacó pegou legalmente do seu irmão Esaú? A bênção da primogenitura, de ser o primeiro. Então existe algo especial na Bíblia referente ao primeiro. O primeiro dos gados, ou dos cordeiros que eram apresentados a Deus. O primeiro fruto da lavoura. Então existe uma promessa quando oferecemos a Deus as nossas primícias em honra. A promessa é que se encheriam de fartura os nossos celeiros e transbordariam de vinho os nossos lagares. Então existe uma promessa. Mas a motivação em ofertar, a motivação em entregar a primícia é a troca? É o benefício? Responde aí. A motivação do nosso coração em trazer as nossas primícias é a troca, é o benefício. Ainda que haja uma promessa, há uma promessa que transbordarão de vinho os nossos lagares, que nós seremos alcançados pelas bênçãos do Senhor. Nós vimos aqui algumas pessoas dizendo nos vídeos que quando eles primiciaram, eles também apresentaram o seu desejo ao Senhor, o desejo do seu coração, a sua necessidade, seja de uma forma escrita, ou abrindo o seu coração para Deus, e Deus satisfez o desejo do coração. Vimos pessoas falando de casa, de carro, mas a nossa motivação é em receber isso. A motivação que o escritor ele traz é para que a gente faça isso com desejo de receber algo em troca? Não. A motivação é a honra. Honre ao Senhor com as primícias de toda a sua renda. Então traga as primícias ao Senhor com o intuito de honrá-lo, de adorá-lo, de engrandecê-lo, porque tudo que existe em nós, inclusive nós mesmos, deve existir para a honra e glória de Jesus. Você conhece alguém que oferta sempre ao Senhor, que é até fiel nos dízimos, nas suas ofertas, mas a sua vida jamais experimenta esse transbordar? Eu não sei se você já conheceu alguém assim, eu já. Uma pessoa que sempre está ofertando de alguma forma, está dizimando, sempre está entregando, mas ele não transborda. Por quê? Porque a sua oferta, o seu dízimo não foi com propósito de honra, foi com propósito de interesse. Deus não barganha com ninguém. Deus fez uma pergunta a Jó, e Jó era o homem mais rico do Oriente. Ser rico já é abundância. Ser rico no Oriente, onde estão os mais ricos, e ele era o mais rico do Oriente. Sempre que seus filhos se reuniam, ele, depois da reunião, da festa que os seus filhos faziam, seus cunhados, ele oferecia uma oferta de sacrifício ao Senhor pela vida dos seus filhos, porque talvez eles tivessem pecado. Esse mesmo Jó, Deus fez uma pergunta a ele: Jó, o que o homem deu a mim para que eu tenha que retribuí-lo? Então, quando nós ofertamos, trazemos as primícias ao Senhor, se ele fizesse: Senhor, eu estou fazendo aqui, mas eu tenho isso aqui, hein? Eu preciso trocar de carro. E se Deus faz essa pergunta: o que o homem deu a mim primeiro para que eu tenha que retribuí-lo? Será que nós estamos na vanguarda? Estamos em primeiro, dando alguma coisa a Deus?
Será que nós fizemos primeiro, de fato, algo para Deus, que Ele tem que nos retribuir? Ou Ele nos escolheu antes, Ele nos amou antes, Ele nos abençoou antes? Tudo Ele fez antes. Mesmo antes de a gente nascer, Ele já nos chamava de seu, quando estávamos na barriga da nossa mãe. Então, o que nós poderíamos dar ao Senhor para pedir a Ele algo em troca? Então, por que Ele concede? Porque nós temos prazer em honrá-lo. Quando eu faço isso com prazer, eu falei isso no primeiro testemunho que teve, quando a Bíblia diz: deleita-te no Senhor, tenha prazer no Senhor, Ele satisfará o desejo do seu coração. Quando nós honramos ao Senhor com prazer, Ele sonda o nosso coração e percebe que nada rouba o lugar dele no nosso coração. Então Ele concede o desejo do nosso coração, porque não apenas o que temos, mas o que somos pertence a Ele. Porque para honrar é necessário fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Também só conseguiremos honrar com alegria. E a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Na alegria não há medo e também não há sentimento de padecer necessidade. E lá em Coríntios 9, 6, não lembro se é a primeira ou segunda, passei dos 44 anos, mas diz para a gente ofertar ao Senhor não por medo ou por necessidade, porque Deus ama o doador que oferta, que dá com alegria. Então, queridos, quando nós entregamos ao Senhor, não deve ter um sentimento de necessidade, de entender que vamos perder de alguma forma, o que vai nos faltar. Não, nós precisamos agir com honra. E a honra, sempre quando é direcionada a Deus, ela está acrescentada de fé. E a fé é que nos faz andar no sobrenatural. Então, se nós quisermos experimentar algo sobrenatural, não é no racional que nós vamos conseguir fazer, é com fé. Amém? Quantos estão entendendo? O que eram as primícias? Era o primeiro da lavoura e também do gado, mais específico da lavoura, que era oferecido a Deus anualmente, não apenas puro, ou sem mancha e sem doença, mas também o primeiro. Neemias 10, 34 e 35. Nós, os sacerdotes, os levitas e o povo, lançamos sortes a respeito da oferta, da lenha, que se havia de trazer ao templo do nosso Deus, segundo as nossas famílias, em tempos determinados de ano em ano, para queimar sobre o altar do Senhor, nosso Deus, como está escrito na lei. Também nos comprometemos a trazer anualmente à casa do Senhor as primícias da nossa terra e todas as primícias de todas as árvores frutíferas. Então, quando nós fazemos isso, de acordo com esse ensinamento, reconhecemos que Deus é digno de receber não apenas o melhor, mas Deus é digno de receber o primeiro fruto da nossa renda. Nós não usamos primícias como obrigação, amém, queridos? Nós não estamos no tempo da lei. Experimentar, viver, manifestar algo relacionado à primícia não é uma obrigação dentro daquilo que nós caminhamos como Past Church. Nós não impomos isso como obrigação, nós influenciamos isso através da fé. Nós não pregamos obrigação, por isso inspiramos a todos a participarem como princípio de honra e gratidão a Deus, totalmente cheio de fé, de alegria, de amor. Então não é uma obrigação, eu faço porque eu quero honrar a Deus, eu faço porque eu sou grato a Deus. E como eu entrego? Entendendo que primícia é uma oferta especial, porque ela é feita uma vez ao ano, amém? Não existe uma forma padrão nos dias de hoje, como era antigamente. Antigamente o povo de Israel, no tocante à colheita, ofereciam a primeira e melhor parte da colheita. Então era aquele fruto do trabalho, geralmente do primeiro dia ou da primeira parte da colheita. Eles terminaram aquela primeira parte, eles ofereciam ao Senhor. Hoje a nossa renda não é com base na colheita em si, porque naquela época, além de sustento, era moeda de troca. Mas hoje a nossa renda é a forma de pagamento, salário, comissão, seja lá o que for. Então é por isso que nós não trazemos um monte de fruta, um monte de cereal. Quem trabalha com água de piscina, cloro, nós não trazemos uns processos para cá, as pilhas de processo que foi vencido na justiça. Então nós apresentamos ao Senhor o fruto disso, o nosso rendimento.
é a primeira oferta. Nosso desejo é honrar a Deus com essa primeira, mas também melhor oferta. Pastor Michel e Fran são exemplos de pessoas que primiciaram. Não são os únicos. Você viu aqui, há 3 domingos você está vendo exemplos. Mas eu lembro de algumas formas que eles faziam isso. E a forma, o valor que eles estabeleciam no coração deles era maior do que eles poderiam ofertar no mês de janeiro. Então, qual era uma das formas que eles faziam? Eles passavam no cartão. Eles dividiam aquele valor em 12 vezes. Isso era debitado na conta deles. Mas, óbvio, que quem trabalha no cartão sabe que entra o valor só, mas era debitado parcelado. Por que eles faziam isso? Porque era um valor grande e eles não queriam fazer menos do que aquele valor. Eu e a Thaís também, a gente estabelece um valor, né? A gente sempre olha um para o outro, parece que esse valor já está na nossa cabeça. E ou a gente tira da reserva. A gente tem aprendido sobre isso, sobre finanças, sobre se preparar para alguma emergência. Então, grande parte das vezes a gente tira da reserva e a gente oferta um valor que é a maior oferta que a gente faz no ano. Essa oferta. Para nós é a oferta especial, é a primeira oferta do ano. Então a gente sempre prepara o nosso coração para isso. Porque a gente quer honrar, a gente quer ofertar e a gente faz isso há anos. Há anos. Faremos oferta de primícias não apenas hoje, porque não está toda a igreja aqui. Para a glória de Jesus, nós temos muito mais do que esse povo que está aqui, embora a gente esteja num número gigantesco hoje. Estou surpreso, glória a Deus pela sua vida. Meio da temporada, no ápice da temporada, que é entre o 26, 27 até o dia 5, né, que a gente trabalha mais, é o dia todo, o trânsito daquele jeito, e você está aqui, glória a Deus pela sua vida. Você pode aplaudir Jesus na vida do seu irmão, querido? Eu sei que você está aqui, trouxe o seu parente, trouxe o seu amigo, o seu vizinho, ou aqueles que não quiseram vir, você deixou e veio da mesma forma. Glória a Deus pela sua vida, somos igreja. Então a gente vai ter esse momento de janeiro, porque nem todo mundo pode estar nessa semana e semana que vem. Então a gente vai estar em todo mês ainda falando sobre isso. Mas nós temos hoje a oportunidade de ofertar, de dar a nossa melhor oferta. E se existe um desejo, ainda que você não tenha, de honrar a Deus com uma primícia, eu creio muito, porque eu sou testemunha disso. Deus proverá. Eu sei que Deus pode prover. A gente ouviu semana passada com a irmã Glícia. A irmã Glícia, ela tem uma forma que antigamente era mais a forma que a gente mais ouvia falar, que eram primícias mensais. Nós temos alguns irmãos aqui que decidiram voluntariamente no seu coração trazer primiciar mensalmente ao Senhor. Nós como igreja entendemos e decidimos fazer isso, esse culto especial, uma vez ao ano. Óbvio que ninguém é impedido de fazer as suas primícias mensais, mas nós como igreja trazemos esse momento para que todos nós possamos fazer como igreja. Amém? Nada impede você de continuar fazendo isso, mas o testemunho dela é que todo mês ela decidiu fazer, e ela tem um desejo, um valor estabelecido no seu coração. E mesmo quando ela está numa situação difícil, ela vê Deus abençoando e provendo para a vida dela. Querido, é o ano do despertar sobrenatural, amém? As coisas sobrenaturais, elas não são palpáveis. Elas precisam de fé, e a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. Ou seja, o que é fé? Você dá primeiro o passo e Deus coloca o chão. Quando nós nos movemos em fé, experimentamos o sobrenatural. Quando nós nos movemos em vista, nós experimentamos o natural. E a nossa atitude ousada é que vai determinar o que vamos experimentar. Hoje é dia de entregarmos nossa primícia. Não apenas da nossa renda, mas o primeiro culto. Aleluia, no primeiro dia do ano, no primeiro mês, é o nosso melhor, a nossa melhor e primeira adoração como igreja. Eu sei que você orou na sua casa, mas você ainda não teve, até esse momento, o privilégio de orar como igreja, como povo, como Paz Guaratuba, como a nossa tribo, Paz Guaratuba, Paz Church Guaratuba. É o nosso primeiro culto, a nossa melhor adoração, primeira adoração, nossa melhor celebração. Por isso eu quero te convocar a se colocar de pé nesse momento. E um dos motivos que eu creio que você está aqui, pela primeira vez nesse ano, e daí vem aquelas piadas engraçadas, né? Na verdade, sem graça, né? Eu não venho à igreja desde o ano passado.
Mas o que está movendo você a estar aqui é porque é o primeiro culto. Nós queremos iniciar o nosso ano oferecendo a nossa adoração ao Senhor no primeiro dia da nossa vida. Eu sei que muitos não puderam, estão trabalhando até fora da cidade, mas eu sei que Deus vai abençoá-los onde eles estiverem. Mas o que eu quero inspirar você neste momento, querido, é ousar. É uma oferta especial. Você que é casado, isso precisa estar em concordância junto com a sua esposa. Minha esposa, ela geralmente tem mais fé que eu. Às vezes eu falo um valor, eu falo, acho que dá para a gente fazer mais. Fé, glória a Deus. Vamos juntar a nossa fé e vamos fazer para a glória do Senhor. Esse é o nosso momento, queridos. E como que nós vamos fazer? Da mesma forma que a gente fez antes. Também pelo QR Code, também através das maquinetas, também através dos envelopes que tem o QR Code. Você pode fazer em espécie, não importa a forma. Mas para nós não é um símbolo, não é algo inédito. Para nós não é algo arriscado, é algo que tem produzido muitas coisas. Mas é algo que precisa ser feito com honra. Eu não sei se você veio participar deste momento com qualquer outro sentimento, querido. Se não for por honra, você não vai conseguir experimentar o transbordar. Então não faça. Mas se houver honra no seu coração, se houver gratidão no seu coração, se houver alegria no seu coração, se o propósito da sua oferta, da sua primícia for agradar e glorificar a Deus, honrá-lo com aquilo que Ele tem transbordado a sua vida, então eu tenho certeza que você experimentará um transbordar de Deus. E provavelmente você possa ser daqueles que vão contar o testemunho em dezembro. Eu ia falar do ano que vem, em dezembro desse ano. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, tudo vem de Ti, Senhor Deus, e tudo torna para Ti, Pai. Senhor, nós somos gratos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor confiou a nós em 2024. Senhor Deus, nos vimos em alguns momentos em situações complicadas, Pai, mas nós decidimos não negociar nenhum princípio para com o Senhor. Nós desejamos, Senhor, em muitos momentos complicados, honrar ao Senhor, Pai, com aquilo que nós tínhamos. E o Senhor foi fiel, porque experimentamos o privilégio de sermos fiel para contigo. O Senhor foi fiel para conosco. Então eu quero te pedir, Pai, em nome do Seu Filho Jesus, aqueles que estão propondo no seu coração, Pai, através de uma oferta especial, específica de primícias, Pai, te honrar, Pai amado, glorificar o Seu santo nome através dos recursos que o Senhor já tem confiado à mão deles, Pai, que eles possam experimentar algo sobrenatural na vida deles. Pai amado, mais que isso seja fruto, Pai, de um coração voltado ao Senhor, de uma honra, Pai, genuína e verdadeira. Pai, em nome de Jesus, nós não estamos aqui de forma alguma barganhando para com o Senhor. O Senhor nos deu muito mais do que precisávamos. O Senhor fez muito mais por nós do que pudéssemos, Senhor Deus, retribuí-lo. Faltam-nos palavras para agradecer as maravilhas do Senhor para conosco, Pai. Nós só queremos te honrar, Pai, assim como nós te honramos com o nosso louvor e a nossa adoração. Nós queremos te louvar também e te adorar com as nossas primícias. Em nome do Seu Filho Jesus, Pai, que possamos experimentar muito mais do que coisas palpáveis em 2025, que possamos experimentar coisas sobrenaturais, Pai. Senhor Deus, mais do que receber uma casa nova, mais do que trocar de carro, nós queremos os nossos parentes convertidos, Pai. Essa é a nossa busca principal. Nós queremos, Senhor Deus, pessoas que fazem parte da família dos que aqui estão, Pai, sendo alcançadas pelo Seu Evangelho, sendo transformadas pela Sua palavra, se convertendo dos seus maus caminhos, entregando a vida ao Senhor Jesus. Pai amado, isso é o que mais enche o nosso coração, é o que mais nos dá alegria, Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, que tudo aquilo que Seus filhos desejarem fazer ao Senhor neste momento, eu te peço, Pai, abençoa-os segundo a medida de fé que eles estão fazendo isso, Pai. Para a glória do Seu nome eu te peço, Pai, e te agradeço. Em nome de Jesus.